Obrigado, Ministério de Adoração, por nos conduzir a esse momento. Seja bem-vindo essa manhã, seja bem-vinda. Que bom receber você aqui. Percebeu que está um pouco diferente, né? A disposição das cadeiras nós reduzimos, a equipe de louvor nós reduzimos, a mensagem agora será um pouco reduzida, tudo porque nós estamos preparando hoje também para essa noite um momento especial, onde teremos um musical de Natal, o Natal de Sofia. A gente convida todos para estarem conosco logo mais às 19 horas. Eu quero falar com você essa manhã sobre o tema O Natal que Resplandece. Por que eu estou usando esse termo, o Natal que resplandece? Talvez você já esteja se perguntando se tem um Natal que resplandece, existe outro ou existem outros que não resplandecem. E é exatamente isso. Mas não há somente um Natal, pastor? Não, existem muitos natais, tantos quantos as interpretações humanas podem gerar e construir. Mas ao invés de a gente falar sobre o que não é o Natal, que tal a gente falar sobre o que é o verdadeiro Natal? Qual é o Natal que de fato resplandece? Porque não sei se você percebeu, ao decorrer dos anos, das suas experiências, não sei quantos natais você já passou, eu tenho alguns já catalogados na minha história, mas geralmente quando apagam as luzes do nosso Natal popular, parece que acaba também aquele espírito natalino tão importante que foi construído nesses dias, depois que a gente vira o calendário para o mês de dezembro. Quando a gente entra em janeiro, parece que toda aquela alegria, esperança que nós construímos com as luzes acesas, com as trocas de presentes, com os encontros familiares também foram embora. Parece que esse Natal como festa popular, esse Natal como construção cultural, não responde aos anseios mais profundos do nosso coração. E é verdade, porque ele não é o Natal. Ele é uma festa, ele é uma celebração, ele é uma construção onde a nossa cultura consegue se conectar, consegue festejar, mas sabe a verdade? Ele não tem uma vida útil prolongada. Ele dura tanto quanto dura o calendário. E quando viramos as folhinhas, já percebemos que estamos de novo diante das mesmas condições e muitas vezes com os mesmos vazios, as mesmas preocupações que afetam e tomam todo o nosso coração. Por isso, o Natal que resplandece é o Natal que brilha de uma maneira permanente, perene, contínua, que não apaga quando apagam as luzes, que não termina quando terminam as festas, que não vai embora quando os nossos parentes retornam aos seus lares. É um Natal que continua de janeiro a janeiro, os 365 dias no ano, as 24 horas por dia e as 7 dias da semana. Que Natal é esse? Isaías capítulo 9, o versículo de número 2, apresenta para mim essa palavra que diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías levanta essa palavra dizendo: o povo que anda em trevas viu uma luz. E aqueles que viviam no vale da sombra da morte, raiou, resplandeceu uma luz. E de onde vem essa luz? Que luz é essa que permanece, que rompe as trevas, que destrói, que dissemina a claridade, ao invés de submeter-se às trevas? Que luz é essa? O próprio profeta vai explicar, só que lá no versículo 6. Então, intencionalmente, eu pulo agora 4 versículos e a gente vai ver o versículo 6 para você perceber qual é a explicação que ele dá para essa luz permanente. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Se você olhar para esse texto, você vai conseguir ver que a explicação por que um filho nos foi dado, um menino nos nasceu, ele dá a explicação do que é o evento que faz com que a luz resplandeça nas trevas. Então, no versículo de número 6, para explicar o que é o evento que destrói todo tipo de escuridão, ele vai usar o argumento explicativo do menino, do filho e dos atributos desse filho. E eu queria que você observasse essa realidade, porque esse pequeno versículo condensa, sintetiza tudo que a gente precisa saber sobre o Natal. A gente não precisa saber mais sobre o Papai Noel, a gente não precisa mais saber sobre árvore de Natal, história da guirlanda,
a gente não precisa mais saber como fazer um bom peru assado. A gente precisa saber o que é de fato o Natal, festa cristã, que nós celebramos pelo fato de Deus ter tocado ao mundo. E esse texto representa condensadamente todos os recursos que nós temos para explicar o Natal que resplandece. Porque se um vai embora, o outro fica. E esse outro está baseado nesse texto. Então vamos dar uma olhada mais de perto. O texto começa dizendo que um menino nos foi dado. Essa palavra menino aqui é muito interessante, porque imagine só que você está sendo oprimido, que você está sendo maltratado, humilhado, explorado por várias circunstâncias. E alguém apresenta para você um menino e diz assim: fique tranquilo, fique tranquila, aqui está a razão da sua salvação, aqui está a razão da sua esperança. Por isso que eu quero dizer para você, que muitas vezes as pessoas não conseguem ver a razão das suas promessas, porque estão olhando de uma perspectiva diferente. Natal é humildade. O nascimento de Cristo se relaciona a uma esfera que muitos de nós não conseguimos compreender, principalmente por causa do vislumbre, do deslumbre, da suntuosidade, das luzes, das festas, que impede a gente ver o verdadeiro sentido do Natal e a humildade relacionada a isso. Se eu colocasse um menino e falasse para você, esse é o seu libertador, você diria: não, pastor, desculpe, mas não dá para acreditar nisso. Mas o povo de Israel acreditou. O povo de Israel tanto acreditou que viveram nessa expectativa, aguardando que o Messias chegasse e viesse para os resgatar e libertar de toda opressão que o império ou que as nações vizinhas estavam trazendo sobre eles. E eles estavam atentos ao menino. Eles estavam atentos a esse menino que pudesse nascer e libertá-los definitivamente de todas as trevas dos impérios que eram seus inimigos. O problema é que quando esse menino nasceu, a religião oficial não conseguiu enxergar. Porque também estavam muito entusiasmados com as festas religiosas. Estavam muito empolgados com as luzes do poder. E quando o menino nasceu, eles não conseguiram identificar. Parecia impossível. Por quê? Primeiro, ele vem de uma família extremamente pobre. Em Levítico capítulo número 1, diz que quais são as 3 maneiras de você ofertar no templo. Quem é muito pobre, doa uma pombinha, porque pega da natureza. Quem é da classe média, doa um carneiro. E quem é da classe alta, doa um novilho para o templo, para o sacrifício. Quando Jesus nasce, Maria e José vão ao templo e oferecem não um novilho, não um cordeiro, mas oferecem uma pombinha. Ou seja, alguém de profunda carência econômica social. José e Maria, artesãos das mãos, trabalhadores manuais, provavelmente não constariam entre as pessoas que poderiam estar na linhagem de um grande libertador, um grande governante. Segundo, Jesus vem de Nazaré. Se vocês olharem, por exemplo, Filipe, em João capítulo 1, versículo 46, vai apresentar Natanael dizendo: venham ver o homem que está agora transformando o mundo com a sua mensagem. Ele é o Nazareno. Aí o Natanael fala: o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré tinha fama de cidade atrasada, de gente retrógrada, que pessoas que vinham de lá geralmente eram pessoas que não tinham condições de processar, eram boçais, não tinham inteligência o suficiente para ser até mesmo religiosos. Nazaré é profundamente desprezada no contexto bíblico, queridos. E Jesus vem exatamente dessa cidade. Aí o povo dá mais um passo para trás. Não, da família de José, de carpintaria, não dá para ser. De Nazaré não dá para ser. Aí de repente ele reúne os seus discípulos e começa a andar com eles. Aí entre os seus discípulos tem pescadores. Gente que foi rejeitada pela classe nobre da religião. Gente que foi reprovada na escola rabínica, que foi aprender o ofício dos seus pais, foram pescar. Tem coletor de impostos, gente odiada porque trabalhava ao lado do império que eles queriam destruir, Roma. Tinha inclusive ex-prostituta. Uma mulher que foi possessa por vários espíritos malignos e que andava entre os discípulos de Jesus pregando também a palavra e testemunhando a sua vida e transformação com ele. Não dá para acreditar que o Natal esteja de fato ali, que o Messias esteja com um grupo de pessoas tão desprezada e de um grupo de pessoas tão ruim como este. Não somente isso, a gente tem um mestre entrando no jumentinho. A gente falou aqui esses dias mesmo sobre isso. Como um grande governador que vai libertar a gente vem montado num jumento. E por último, queridos, a mensagem.
Enquanto todos estavam esperando aquela mensagem de ódio, aquela mensagem de oposição, aquela mensagem de autoridade dizendo: vamos, nós venceremos o império, peguem suas espadas, armem-se, passem o censo para vermos o nosso exército, vamos lutar contra Roma. Ele vinha dizendo: dê a outra face se alguém te bateu. Se alguém pegou a sua capa, dê também a túnica. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não bate. Não bate com a figura do Messias que deveria vir ao mundo. E ainda vem como um menino numa manjedoura. Não faz sentido. De fato, queridos, o Natal não faz sentido para o mundo que aprendeu a ficar totalmente inebriado com as luzes, com a euforia, com a festa, com a suntuosidade, com os simbolismos que eles mesmos criaram. Agora, minha pergunta para você é: você consegue reconhecer Jesus no meio de tanta coisa que está acontecendo nos nossos dias? Você consegue percebê-lo na sua vida? Porque enquanto Jesus entrava montado num jumentinho, com um monte de discípulos de personas não gratas, enquanto Jesus entrava como o rei, como o Senhor do universo, a religião oficial estava no templo orando: Senhor, manda-nos o Messias, manda-nos o Messias. E Jesus entrando em Jerusalém. Será que nós não estamos fazendo o mesmo? Será que a gente não está desprezando o verdadeiro sentido do Natal? Fazendo com que a festa popular seja para nós o principal elemento do ano. Mas depois Jesus, ele é ignorado. Ele não é percebido. Diante de tantos embelezamentos, de tanta complexidade, tiramos e perdemos a verdadeira essência, a simplicidade do Natal. O Natal é simples, queridos. Muitos de nós achamos que se não tiver uma ceia bonita, não tem Natal. Muitos acham que se não enfeitar a casa, não tem Natal. Esse ano é a primeira vez que lá em casa não tem árvore de Natal. A gente tem um ritual entre nós. Todos os anos a gente monta a árvore juntos. Nesses 12 anos que a minha filha tem 13, são 13 anos montando a árvore de Natal conjuntamente. A gente colocava cada uma das bolinhas, decorações. E depois que a gente terminava, a gente fazia uma roda em casa, líamos um texto da Bíblia e orávamos, recebendo o verdadeiro Natal. Lembrando que a árvore é apenas um símbolo da festa popular, mas que nós sabemos o sentido do Natal na nossa casa. Então os meus filhos falaram esse ano, por causa da mudança de cidade, não conseguimos comprar a árvore a tempo, doamos a antiga. E aí os meus filhos olharam esses dias para mim e falaram: pai, nem parece que a gente está tendo Natal, porque a gente não tem árvore em casa. E é verdade. Quantas vezes nós ensinamos mal? Quantas vezes nós mostramos uma verdade que não é de fato? Quantas vezes nós somos distraídos, achando que o Natal é um elemento, que o Natal é produzido? Não é. O Natal já aconteceu. Ele não é produzido quando você traz pessoas para sua casa, quando você liga as luzes. Ele não é produzido quando você enfeita a árvore. O Natal, ele é acontecimento. E já aconteceu. Porque um menino nos foi dado. Já aconteceu. É uma verdade. Natal é humildade, Natal é simplicidade. Será que você consegue ver Jesus nesse período de tantas luzes e de tanto ofuscamento intelectual, tanto ofuscamento cultural? Você consegue ver Jesus? Ele consegue ser o centro da sua celebração, apesar de a gente estar envolvido com trocas de presentes e encontros sociais. Você consegue ver a simplicidade do Mestre, que não está interessado em grandes movimentos e eventos, mas entra, às vezes, pelos bastidores da nossa vida, pelas portas do fundo da nossa casa, entra, às vezes, na visita de uma pessoa que vai orar conosco quando estamos sofrendo, entra, às vezes, numa mensagem de alguém que lembrou de nós e que colocou em nossos corações uma palavra do Senhor. Entra às vezes num gesto de solidariedade e carinho. Entra às vezes numa celebração simples como essa, não tão grande como a gente costuma presenciar. Será que a gente consegue presenciar Jesus mesmo quando a complexidade não está presente? Esse é um desafio. Os judeus do primeiro século não conseguiram. E fica o desafio para que nós possamos também observar e manter o foco em Jesus. Porque o Natal é a humildade, um menino. Pode ser contraditório, mas esse menino é o libertador. Esse menino é o restaurador, é o salvador. A segunda coisa que o Natal é, ele é generosidade. Se você perceber nesse texto, diz que um menino nos foi dado. E eu gosto muito dessa condição onde o verbo foi colocado. Ele está na voz passiva. O menino nos foi dado é a ação de Deus de nos dar o menino. Você não fez nada para merecer esse menino. Nós não fizemos nada para que esse menino viesse nos encontrar.
Ah, mas eu sempre fui uma pessoa do bem. Isso não importa para Deus. Eu sempre fui uma pessoa que obedecia às regras. Isso também não importa para Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito solidária. Isso também não importa. Porque o texto diz que Deus fez isso antes de você nascer. Deus já providenciou a salvação para nós antes mesmo da humanidade vir à existência. Antes mesmo de Adão tomar do fruto, Deus já tinha um plano de salvação, Ele já tinha doado o seu Filho a nós. Paulo diz que o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo, Jesus não foi crucificado no ano 33 depois de Cristo. Jesus já foi crucificado antes da criação, porque Deus sabia de todo o movimento e mesmo assim doou o seu Filho para nós. E tem gente que acha: eu não sou merecedor de Jesus, porque eu não faço nada por merecê-lo. E quem diz que você consegue merecê-lo? Quem diz que é uma obra das suas mãos? Quem diz que a gente consegue atrair os olhos dele? Quem diz que a gente consegue fazer alguma coisa que ele se interesse por nós? É uma obra do Pai, é uma iniciativa divina. Deus vir ao mundo para nos salvar, não é porque ele viu algo de bom em nós, é porque ele é bom e por ser amoroso veio nos resgatar da nossa condição de pecadores. A palavra de Deus diz em João 3,16, texto notável e reconhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu gratuitamente, generosamente, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho como prova de generosidade e não como prova de reconhecimento da nossa bondade. Uma coisa é generosidade, outra coisa é reconhecimento. O pessoal diz que Natal é tempo de generosidade, eu tenho minhas suspeitas. Qual foi o último amigo secreto que você saiu com a convicção de que você recebeu o presente que você merecia? Vamos fazer um amigo secreto. Todo mundo está feliz, todo mundo está animado, todo mundo compra presente. Aí você compra um presente legal, imaginando que aquela pessoa tem um alto valor, uma autoestima para você. Beleza, você fez sua parte. De repente você recebe o seu presente e diz: só isso? Eu nunca esqueço meu filho quando recebeu um presente no amigo secreto que não era do agrado. Então fica a dica: criança, quando é criança, é brinquedo. Não dá bermuda, conjuntinho, que eles não rola. Aí, 5 aninhos de idade, viu um pacotinho e falou: o que vem aí? Será que vem o Homem-Aranha? Será que vem, né, o Capitão América? É aquele negócio, né? Será que vem um PlayStation? Olhou o pacotinho e falou: é o meu brinquedo. Quando ele abriu na frente, na roda de todo mundo, ele abriu e puxou aquele conjuntinho, que para mim era maravilhoso, e para a mãe falou: uau! Ele olhou: ai, obrigado. Mas isso é sentimento humano de reconhecimento. Eu quero ganhar aquilo que eu desejo, aquilo que eu mereço. Você imagina se Deus desse para nós o que nós merecêssemos? Você já imaginou se Deus nos tratasse de acordo com as nossas obras de justiça? Mas Deus é generoso. Não é reconhecimento. Ele não deu Jesus por achar algo bom em nós. Ele deu Jesus porque Ele é generoso. Porque Ele viu em você graça, misericórdia e olhou você com esse amor e compaixão. Por isso Ele trocou a poeira estelar pela poeira de Jerusalém. Trocou a eternidade pelo calendário humano. Trocou todo o poder e toda a glória pela manjedoura, para falar para você e para mim que é assim que Ele comunica o amor dEle por nós, dizendo: eu me faço como um de vocês, para mostrar o meu grande e imenso amor. Por isso não é pelo que você fez, é por quem Ele é e pelo que Ele já fez, porque um filho nos foi dado, e esse texto é 700 anos antes de Jesus nascer. E Jesus já tinha sido dado para você e para mim. Então não há nada que você faça que Deus te ame mais, e não há nada que você faça que Deus te ame menos. O amor de Deus é constante por quem você é nele, criado à imagem e semelhança e alvo do amor e da graça. Por isso Deus é generoso. E uma coisa interessante que acontece na generosidade também, é que generosidade é diferente de desapego. Generosidade é dar daquilo que você tem, que é aquilo que traz um sacrifício pessoal. Dar do que lhe sobra não é generosidade, é desapego. Se eu tenho 10 sapatos em casa e falo: vou fazer uma doação de um que não me faz falta, não é generosidade, não é solidariedade, é desapego. Mas se você tem um sapato que você gosta, que você ama, e que você vê naquela pessoa que vai ser útil e importante para ela, e você dá, isso é generosidade, porque você dá daquilo que vai lhe faltar, você dá daquilo que lhe é especial e importante. E a palavra de Deus diz que Deus deu não dos seus filhos,
Deus deu do seu único. Isso é generosidade. Deus deu o seu único filho para nós. E por nós. Por isso que Natal é Deus dar a dele para nós. Você consegue ver a generosidade de Deus? Você consegue ver a generosidade de Deus na sua vida ou vai continuar reclamando? O carro que você não tem, o emprego que você não tem, a família que você não tem, o bairro que você não mora, as coisas que você não possui. Você consegue ver a generosidade de Deus? Apesar da vida que você está levando ou das situações que você está experimentando? Natal é generosidade e vale a pena a gente pensar se consegue observar isso, se a generosidade resplandece. E por fim, rapidamente, Natal é adoração. O texto diz que o governo está sobre os seus ombros. O menininho, que já tem o direito do governo. Então aquele menininho deitado na manjedoura não é um mero menininho, não é um filho de uma família pobre, não é um carpinteiro por profissão, é o homem que tem o governo sobre seus ombros. Já parou para pensar nisso? Então Natal é adoração. Não tem como celebrarmos o Natal se nós não formos tomados por isso. Você lembra dos mestres do Oriente? Tem gente que fala que são os 3 magos do Oriente, dão até nome para eles. Belchior, Melchior, Beltesazar. Não, a Bíblia não fala nem que são 3, nem que são magos e nem que tem nomes. A Bíblia fala que eles deram 3 presentes. Poderiam ser 10, 20, 50, uma caravana de 1000. Mas foram mirra, ouro e incenso, 3 presentes. O que eles fizeram, os mestres do Oriente? Eles entenderam, estudando os tempos, estudando toda a situação de contexto, que aquele menino tinha toda a autoridade, todo o governo e era o salvador da humanidade. Então eles vêm já ajoelhados. Eles já vêm com presentes. Era só um menino, era só uma manjedoura, mas eles já vêm em prostração, dizendo, esse menino tem o governo sobre os seus ombros. Eles só estavam antecipando o que Filipenses 2,11 diz, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, não tem Natal sem adoração. Se Jesus não for adorado na nossa vida, especialmente nesse período onde a gente se encanta com as festas, não tem Natal, queridos. Tem peru, tem ceia, tem convivência, tem sociedade, tem troca de presente, tem amigo secreto, tem confraternização, tem briga de família porque fica muito tempo junto, tem tudo que quer. Mas não tem Natal. Tem festa popular, mas não tem Natal. Porque Natal vem pela adoração. Se nesse momento nós não formos capazes de adorar a Jesus e de reconhecer a grandeza e a soberania dEle, nós estamos fazendo qualquer coisa, menos celebrando o verdadeiro Natal. E eu quero dizer para você, esse Natal não resplandece. Qual é o desafio? O desafio é, você consegue adorar Jesus apesar da festa popular? Como eu disse para você, em casa tem árvore de Natal. Em casa, com as nossas crianças, enquanto eu acreditava, a gente brincava com o Papai Noel. Eu mesmo já me vesti de Papai Noel para levar presente para os meus filhos e para a criançada da nossa família. A gente brinca, a gente se diverte com essa festa popular, mas a gente consegue adorar Jesus nesse período? A gente consegue ultrapassar esse limiar e trazer Jesus para as nossas refeições, Jesus para os nossos relacionamentos, uma oração de gratidão. A gente consegue mostrar Jesus para a nossa casa e adorar e se prostrar diante dEle e dizer, é Ele quem está fazendo nossa vida? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para você, para meditar. Porque se não for esse Natal, nós temos um Natal que não resplandece. Se não for o Natal da humildade e da simplicidade que se apresenta em Jesus, se não for o Natal da doação e da generosidade que nos faz agradecer a Deus dioturnamente pela graça dEle em nós, se não for o Natal que me prostra, que me faz reconhecer que Ele é o Senhor do universo, eu celebro qualquer outra coisa, mas não o Natal de Jesus. Por isso, que essa manhã a gente saia, se prepare para as grandes festas de final do ano, mas leve Jesus, coloque Jesus à mesa, traga Jesus para o seu calendário, traga Jesus para a sua vida, traga Jesus para a sua família, traga Jesus para as celebrações. E eu tenho certeza que esse Jesus que virá nesse calendário vai ultrapassar o seu dezembro e vai visitar o seu janeiro, o seu fevereiro e até chegar no dezembro do ano que vem. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui à frente. Eu quero orar com você para que esse Natal seja um maravilhoso Natal com a presença de Jesus, porque o Natal é Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo em João 8,12. Aquele que me segue jamais andará em trevas. Eu quero dar uma palavra para você que veio talvez hoje pela primeira vez, ou que ainda não conheceu esse Jesus que olha para você com graça e misericórdia. Eu quero falar com você que está tentando ser bonzinho ou boazinha.
Eu falo com você que sente que não está sendo tão bonzinho e boazinha e acha que Deus não vai trazer presente para você no final do ano, porque o Papai Noel não presenteia gente que anda mal durante o ano. Jesus não é Papai Noel. Jesus é o Deus gracioso que te ama de um amor incondicional. E eu queria convidar você que ainda não conhece Jesus, que se doou por você e que não espera mérito em sua parte, mas que Ele já se deu por você. Eu quero dizer para você que hoje Ele está convidando para um relacionamento com Ele. E o seu Natal vai ser diferente de todos os demais que você talvez já tenha experimentado na sua vida. Porque Jesus veio, Jesus chegou e o verdadeiro sentido do Natal resplandece em qualquer momento da sua vida. Deus ama você. E por isso deu o seu Filho unigênito para que você creia nele e tenha a vida eterna e o verdadeiro presente do Natal, que é morar com Deus por toda a eternidade. Um presente incorruptível, um presente perene, um presente constante. Como diz o meu autor preferido, Max Lucado, Deus pesou entre a eternidade sem você e a cruz do Calvário. E não podendo viver a eternidade sem você, Ele escolheu os cravos. Eu gosto muito dessa frase, que mostra o tamanho e a imensidão do amor do Deus, que quer te trazer para Ele e quer nascer como verdadeiro Natal na sua vida. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu quero pedir a Tua bênção para que nós possamos celebrar o Teu Natal de uma maneira tão linda e maravilhosa, que possamos ver as digitais do Senhor nas nossas festas, nas nossas celebrações. Que a gente celebre com sabedoria, com parcimônia, com inteligência esses dias, Pai, sabendo que a gente está culturalmente envolvido num calendário, mas espiritualmente estamos conectados a um plano eterno, que não é registrado em alguns momentos da vida, mas por toda a nossa vida. Registra no nosso coração o Natal essa manhã, e que possamos nos lembrar do seu grande e infinito amor, nos apegarmos a Ele e adorarmos o nosso Senhor Jesus, como Rei da Glória, o Filho do Deus Altíssimo, que é o nosso Messias e que veio nos salvar. Abençoe-nos, para que possamos celebrar a Tua bênção sobre a nossa vida, hoje e em todos os natais que vierem no nosso calendário, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa linda canção? Eu vou pedir para o Will e a Michelle já subirem aqui, que nós vamos orar finalmente por eles, enviando-os para um novo desafio e depois impetrarmos a bênção. Vamos adorar o Senhor.